a nossa convidada, a doutora Késia Goulart. Ela que é conciliadora, ela é advogada especialista na área de família e sucessões. Doutora Késia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos atender. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado pela gentileza. Doutora Késia, a questão do pagamento da pensão alimentícia. Inclusive estamos entrando neste assunto até mesmo sobre aquele caso de uma pessoa que estava devendo aí a pensão alimentícia, mas sempre reforçar que não tinha como pagar, portanto, o valor da pensão alimentícia, mas se descobriu que ele fazia viagens, inclusive internacionais, e utilizando, acima de tudo, né, primeira classe, passaporte internacional, enfim. Então, a situação para ele não ficou realmente boa, com o argumento de que não tinha como pagar, portanto, aí a pensão alimentícia, de acordo com a justiça. Mas a questão é justamente esta: quem esconde riqueza para burlar o pagamento de pensão alimentícia pode ter sua situação penal agravada, doutora Késia? Sim, a pessoa pode ter tanto a questão civil, né, porque existe a possibilidade, eventualmente, de uma pessoa que não paga a pensão fixada, seja em acordo, seja em sentença, de pagar, né, com o risco da prisão, que é o artigo 528 do CPC. Então, existe a possibilidade, é a única forma de prisão civil, né? A prisão civil seria a prisão de alimentos, e também essa questão de você esconder patrimônio ou, eventualmente, você burlar, né, a carteira de trabalho, o que quer que seja, você pode responder criminalmente, principalmente pelos crimes de falsidade ideológica e o crime de abandono material. Entendo. Agora, quem que, de alguma forma, busca essas informações ou chega, portanto, aí a essa verdade? É a justiça, de alguma forma, ela tem meios para poder, de certa forma, ter essas informações? Ou a parte que está a receber, que está esperando realmente pelo pagamento, é que, de alguma forma, tem que buscar saber se, de fato, o patrimônio está sendo escondido para poder informar para a justiça, então, adotar as providências? Como é que funciona esse rito, doutora Késia? Como funciona, vou dizer, a parte civil, né? A parte da fixação de alimentos, divisão de alimentos, que aí a gente consegue chegar também na questão até criminal. Quando a gente entra com uma ação de alimentos, seja uma fixação, oferta ou até mesmo uma revisão de alimentos, é feito um estudo, né? Uma busca, na verdade, de todo o patrimônio. Então, existe, por exemplo, uma quebra de sigilo fiscal que pode ser determinado, né, pedido pelas partes e até mesmo pelo próprio Ministério Público. Quando a gente fala do dever de sustento, né, que é de pais para seus filhos, mães para seus filhos, o Ministério Público atua diretamente pelo incapaz. O Ministério Público também atua na questão do incapaz, né, como um todo. Até um idoso, né, que seja por apelado, ele vai atuar nessa questão dos alimentos. Então, quem pode pedir essa quebra do sigilo fiscal seria a parte ou o próprio Ministério Público, das partes, tanto da mãe quanto do pai, do filho, que pode prestar alimentos para o pai, né? Então, essa busca tem que ser feita através, né, de quebra de sigilo fiscal. Uma outra possibilidade que vem sendo muito aceita pela nossa jurisprudência é a teoria da aparência. E essa teoria da aparência é bastante interessante, porque a pessoa, às vezes, você faz buscas, né, com a quebra de sigilo fiscal e até mesmo oficiando o INSS, né, na busca da pessoa ter um vínculo empregatício, e você vê, às vezes, que ela ganha um salário mínimo por mês, ou ganha R$700 por mês, R$1.000 por mês, mas você vai no Facebook dela, né, e como aconteceu nesse caso aí narrado por você, da viagem internacional, a pessoa ostenta uma vida nas redes sociais que não condiz a R$1.000, né? Eu mesma já tive um caso em que o pai devia ganhar R$2.000, mas vivia numa mansão, fazendo obras e com o carro do ano, e ele alegava que a casa é do meu sogro, o carro é da minha sogra. Então, assim, a teoria da aparência faz com que o juiz olhe e fale: bom, peraí, você não ganha R$2.000, você não sustenta essa vida. Então, existem formas, sim, de se buscar, né? O ideal seriam as partes, né, e sobretudo os advogados. É uma responsabilidade muito grande do advogado quando ele instrui o cliente e fala: não tem problema não vai, nas suas contas não vai achar nada, nas contas não vai achar nada, mas na rede social vai achar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Entendo. Realmente é um assunto que chama aí bastante atenção. Outra questão também, e é importante reforçar essa informação para o nosso público, doutora Késia, é aquela questão, né? Ou seja, devo a pensão alimentícia, a justiça determinou que eu pague mensalmente um determinado valor, contudo, eu não tenho emprego formal, ou seja, não tenho carteira assinada. Quer dizer, mesmo assim, a pessoa é obrigada a todo mês fazer com que aquele valor seja repassado para a parte a quem a justiça determinou, ou esse valor só é repassado quando essa pessoa, de fato, estiver dentro da formalidade trabalhista, doutora Késia? Existe até aquele ditado, né? Quem tem fome não pode esperar. A pensão alimentícia, a gente sempre acha que é para alimentos, para comida, né? E é para tudo, né? Para escola, para vestimentas e tudo mais, né? Então, todas as necessidades médicas. Então,
eu estou desempregado, mas eu desempregada, mas o meu filho precisa se alimentar, o meu filho precisa continuar ser sustentado, né? Afinal, a gente está falando de menores de idade aqui, colocando um contexto mais dentro de uma bolha do menor de idade. Então não tem isso de estão desempregado, se vira, né? Então sempre quando a gente fixa alimentos, geralmente fixa em cima dos rendimentos, um percentual, e aí incide sobre 13º, férias, eventuais adicionais e também uma fixação em caso de desemprego. Então também é fixado em cima de salário mínimo. A gente sempre tem que lembrar que o crime de abandono material é um dos crimes contra a assistência familiar. E o artigo 244 do Código Penal, ele fala que deixar sem justa causa de prover a subsistência de cônjuge, filho, inapto ao trabalho, menor de 18 anos, ascendente inválido, pode causar, além da multa, a prisão. O parágrafo único, ele fala exatamente sobre essa questão, né? Sobre quem também tenta burlar dizendo: eu fui mandado embora, fui mandado embora, então eu não tenho como pagar a pensão. O parágrafo único desse artigo, ele fala: nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função. O pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixado ou majorado. Enfim, existe até uma jurisprudência, né, bastante antiga, que eu andei pesquisando, mas de um pai que forjou a sua demissão para não pagar pensão alimentícia. Então se engana, e a gente às vezes vê, infelizmente, pessoas fazendo isso, né? E aí não é só função, infelizmente, do pai, é também às vezes da mãe, né? Finge que perdeu o emprego, simula a perda desse emprego para pedir mais pensão ou reduzir pensão, e a verdade ela sempre aparece, a verdade sempre escorre entre os dedos. Então, ainda que você não tenha emprego fixo, o seu filho precisa ser alimentado. Então, a pensão ela vai ser fixada pelo salário mínimo. Se você não prover o seu filho, você pode acabar preso com dívida de pensão alimentícia. Quer dizer, quem de alguma forma tem aí, portanto, a obrigação de pagar a pensão alimentícia, caso enfrente alguma dificuldade, essa pessoa pode buscar na justiça uma revisão de valores e explicar como é que anda a sua situação, para ver se diminui, ou então até mesmo aquele que melhorou a sua situação e quer realmente aumentar também o valor da pensão. Quer dizer, pode-se buscar dentro dessa revisão, doutora Kézia? Com toda certeza, você pode buscar a qualquer tempo. A gente fala que nos processos de família não existe o trânsito em julgado material, né? Existe um trânsito em julgado naquele momento. Então, alimentos, eles são, hoje, para criança de 2 anos, tem uma necessidade, uma criança de 15 vai ter outra. Então, uma pensão fixada para criança com 2 anos pode ser revisionada a qualquer tempo, sobretudo depois de 13 anos, né? Então, é possível, sim, haver. A gente sempre tem que lembrar do trinômio, que é a possibilidade de quem paga a pensão, a necessidade de quem recebe e a razoabilidade entre esses dois. Então, muitas vezes a gente vê casos aí na mídia de um pai que deve pensão de 100, 200 mil reais. A gente, infelizmente, tem uma justiça muito morosa, né? É uma realidade, nós temos uma justiça assoberbada de processos. Eu, inclusive, falo que são processos desnecessários, que as partes não procuram uma forma de conversar, né, de forma extrajudicial, seja em câmaras privadas de mediação ou através de mediação pré-processual, e encharcam o judiciário de petições e processos que às vezes com uma conversa se resolve, né? Então, muitas vezes a possibilidade desse pai diminuiu. Às vezes ele tinha um emprego que passava pagava 100 mil a ele, e hoje ele ganha 2, 3 mil reais por mês. É possível, eu já vi isso acontecer. E um processo de revisão de alimentos é um processo extremamente demorado, né? Então isso pode acontecer, de gerar o inadimplemento da pensão. Então por isso até que esse artigo que eu falei, ele fala da questão do abandono injustificado de função e emprego, né? Quando ele fala de deixar sem justa causa, de prover subsistência, quando você fala de uma perda de um emprego, um decréscimo patrimonial muito grande, e aqui eu abro um parênteses, renda não é patrimônio, então a gente tem que ter esse cuidado, o judiciário tem que ter esse cuidado. Você tem um patrimônio de 1 milhão, mas tem uma dívida também de 1 milhão para esse patrimônio. Então não adianta ter patrimônio se não tem renda. Então a coisa injustificada pode levar à prisão. A qualquer tempo a gente pode fazer sim a revisão desse alimento, seja para majorar, para diminuir, seja até para prover mais para esse filho. Eu já vi isso acontecer. Do pai, não, eu gostaria de fazer uma readequação, quero deixar tudo ajustado na justiça, eu estou fazendo uma nova família, quero deixar todos protegidos, e isso é um planejamento, né? Mas sobretudo, quando a gente for falar de acordo, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai acordar. A gente não pode fazer um acordo para se livrar de um problema ou sair de uma culpa, vou dar 10 mil reais para meu filho por mês. Porque hoje a sua possibilidade é essa, amanhã pode não ser. E às vezes a outra parte, né, o representante legal daquela criança, seja o pai ou a mãe, ou até avós, tios, podem não compreender. E aí você vai ficar numa enrastada, e um processo de revisão de alimentos é um processo bastante demorado pelo rito, né, seguido, que é um rito ordinário, comum e bastante demorado, infelizmente. Doutora Kézia Goulart, foi um prazer ter entrevistado a senhora, os cumprimentos da emissora. Até uma próxima oportunidade, doutora Kézia.
Eu agradeço imensamente mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para a senhora, muito obrigado. São 15h58 agora no horário de Brasília. Pois bem, nós já, como anunciamos aqui na abertura do programa, nós estamos aí a menos